Se você tem o sentimento que a sua vida espiritual não sai do lugar e você não tem conseguido obter resultados consistentes, é porque certamente você está deixando para trás alguns princípios que precisam ser observados. O vídeo que você vai assistir vai falar um pouco sobre a necessidade de mudanças de hábitos, para que você de fato entenda o que precisa ser feito e como ser feito, para que a vida espiritual seja de fato algo mais importante na sua vida. Então, assista até o final e você vai entender as mudanças necessárias que devem ser feitas. Um grande abraço e até mais. Meu nome é Marcos da Monterra, sou especialista em gestão espiritual e sou dono do canal Gestão Espiritual, tanto no YouTube quanto também no Instagram. E a função, a missão, o propósito do nosso canal é de trazer para você, que é cristão, que é alguém que já conseguiu delimitar o seu espaço profissional, que já tem o seu salário, já tem o seu engajamento no âmbito profissional, mas que por algum motivo, seja por dificuldade de entender como funciona a dinâmica da produtividade e da espiritualidade, em algum momento se perdeu no tempo e espaço, e deixou para trás aquilo que era de mais importante, aquilo que é fundamental na vida de qualquer ser humano, que é a espiritualidade. Então, se você que está me ouvindo faz parte do grupo de brasileiros que acorda de manhã, sai para trabalhar, antes de sair para trabalhar, levanta os filhos, né? A média do brasileiro é 2 filhos, acorda os filhos, ajuda eles a se prepararem também para ir para a escola, juntamente com a sua esposa, toma o café da manhã corrido, e esse café da manhã é a sua primeira refeição corrida do dia, e você já sai acelerado para pegar o seu trabalho, e já chega no trabalho acelerado, tendo um monte de coisa para fazer, um monte de e-mail para responder. Às vezes, talvez você é professor, tem uma classe inteira te esperando para ouvir a sua aula e você dá aquela aula corrida porque já está se preparando para a segunda aula, termina o seu expediente de meio período e você corre para casa para almoçar, às vezes nem vai para casa, já lancha no colégio ou no trabalho, no centro, né? E esse lanche também é um almoço muito rápido, porque de repente você já vai pegar o segundo turno. Se você for professor, se não é professor, você vai entrar 8 horas da manhã e vai sair às 17, 18 horas do seu trabalho. Chega em casa cansado, as crianças, meio expediente ficou na escola, o outro expediente ficou na creche ou na casa de um parente ou com a babá. Chega em casa, todo mundo cansado, inclusive as crianças cheios de energia para extravasar e você não quer nada além de um sofá. Ali você dá uma navegada pela televisão, olha, não tem nada de interessante, já se prepara para jantar, janta, deita na cama morto de cansado. Aí você descobre, ao olhar para trás, que não fez uma oração, não fez uma meditação, não estudou a Bíblia, não leu um livro, não fez nada de produtivo em relação ao que você poderia fazer. Isso vai gerar, em médio a longo prazo, um sentimento de insatisfação profundo, terrível. Qual é a nossa função, o nosso propósito, a nossa missão? É te ensinar a ser uma pessoa altamente produtiva, sem perder a sua conexão com a sua espiritualidade. Esta é a nossa função. Baseada em quê? Baseada em estudos, baseado no trabalho que temos desenvolvido, em pesquisas, baseado em fatores fundamentais da vida humana. Precisamos entender claramente que a nossa vida é pautada a partir de decisões, de escolhas, de opções que nos são apresentadas e que a gente precisa diariamente tomar essas decisões. A vida é constituída da necessidade invariável de estarmos produzindo o tempo inteiro. E o fato de termos que produzir o tempo inteiro gera em nós sentimentos profundos de incapacidade o tempo inteiro. Então, se você já se perguntou, em algum momento você chegou à conclusão
de que você trabalha e não consegue obter resultados eficazes, comprovados, excelentes, é porque você precisa tomar algumas decisões profundas em sua vida. Se você é alguém que trabalha o tempo inteiro, mas olha para os resultados e esses resultados não são os resultados que você esperava obter, você precisa tomar decisões e mudanças profundas na sua vida. A pergunta que talvez você esteja fazendo é: qual a conexão que há entre a vida espiritual e os resultados no que eu faço? Tem toda a conexão. Porque assim, talvez você seja parte da sociedade que vive uma vida espiritual medíocre. Quando eu tomei a decisão, de fato, de ter uma vida espiritual real, pautada no conhecimento da palavra, buscando servir a Deus, quando eu tomei essa decisão, que eu virei a chave, eu me deparei com uma situação muito triste do nosso país. E eu ouvia na época, isso há muitos anos atrás, eu ouvia o seguinte: bom, se você agora é cristão de verdade, então a partir desse momento você vai fazer parte de um grupo bem seleto. Que era um grupo tido como ignorante, sem futuro, que não pensava e que não cresceria na vida profissional. Esta era a visão que as pessoas tinham na época que eu tomei a decisão de ser um cristão. Infelizmente, passado muitos anos, ainda hoje temos esse estigma, este preconceito de que cristãos não são bem-sucedidos na vida profissional. Infelizmente, aí eu quero que você comece a pensar ao seu redor e tentar observar dentro do seu campo de relacionamento se de fato esta verdade, esse estigma é verdade ou não. Então assim, dentro do seu grupo de pessoas, não precisa ser de amigos, mas que você conhece, de fato, as pessoas que conseguiram alcançar resultados na vida. Quando eu falo resultado, não é só resultado financeiro, não. É consolidação da profissão, é engajamento profissional. Porque não necessariamente o engajamento profissional, ou fazer o que você gosta, ou o que você estudou para fazer, vai gerar dinheiro. Eu não estou falando de retorno financeiro. Eu estou falando de engajamento de fato com aquilo que você gosta de fazer, ou que você estudou, se preparou para fazer. É ser um profissional de referência. As pessoas que estão ao seu redor, você os conhece. Estas pessoas conseguiram engajamento profissional, resultado financeiro, sei lá. E ainda assim se mantiveram com a sua conexão espiritual ou o seu crescimento espiritual também, porque senão estas pessoas começaram a fazer parte dessa estatística. Então entenda bem, você entende que é necessário fazer mudanças profundas na sua vida para que essas mudanças de fato reflitam os resultados que você quer alcançar e, ao mesmo tempo, você conseguir manter a sua conexão espiritual? Se a sua vida, então, não tem retratado esta questão, você precisa tomar decisões profundas de imediato. Por que, então, que você trabalha e não consegue resultados eficientes? Resultados eficazes. Por que você trabalha e não consegue se destacar em relação à sua profissão, à sua vida financeira, à sua vida espiritual? Eu conheci um engenheiro. O engenheiro é tido como alguém que não tem habilidade para lidar com pessoas, Então assim, o estigma é: engenheiro não tem nada a ver com humanas. Tem a sua certa lógica aí, mas não é uma regra. Eu conheci um engenheiro há muitos anos atrás, lá em meados de 2006, ele me disse um dia assim, ele perguntou assim: Damon, como é que tá a vida? Eu falei: olha, tá muito corrida, muita hora extra, tô fazendo hora extra demais. Aí ele falou assim: cara, se você tá fazendo muita hora extra, tem algum problema. Ou você não consegue dar conta das atividades que você precisa dar conta durante o dia,
ou seu chefe não consegue gerenciar bem a equipe e as demandas para que dê conta. Então, aquilo ficou guardado no meu coração. É porque naquele momento eu vi claramente que trabalhava e não obtinha resultado. Então assim, qual é o grande problema? É porque as pessoas acham que por muito produzir estão gerando resultados. E é uma mentira. Lembra Jesus falando na sua parábola com os seus discípulos e ele traz um ensinamento lá no finalzinho. Ele fala assim, quando ele vai falar sobre a oração, né? Ele diz assim, não é pelo muito falar que sereis ouvidos. Opa, calma aí. Será que a gente pode trazer essa aplicação, esse ensinamento religioso de Jesus para as nossas vidas profissionais? É óbvio que sim. É óbvio que dá para fazer essa conexão. Quando Jesus fala assim, não é pelo muito falar que você será ouvido, é porque a quantidade de fala, de palavras, de oração, de reza que você faz não define a qualidade do relacionamento seu com Deus em relação à oração. Então, assim, vamos pegar essa aplicação religiosa, espiritual, é um princípio espiritual, e vamos trazer para a nossa vida prática. Se não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, porque a nossa oração ela precisa ter qualidade para que ela seja ouvida, no nosso trabalho é igual. Não é pelo muito que você faz que você está gerando resultado. O resultado vai vir a partir de fazer o que se deve fazer da forma correta. Então, quando eu digo para você que é necessário ter alguns critérios para serem obedecidos, para que você consiga, de fato, trabalhar menos e gerar mais resultado, esses pontos precisam ser observados. Então, assim, é exatamente como funciona a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual é da seguinte forma: não é pelo fato de você ir muito à igreja que te faz alguém altamente espiritual. Não é pelo fato de muito ler a Bíblia que vai te fazer ser alguém espiritual. É a qualidade do estudo, da oração ou do seu envolvimento na igreja. Aí você começa a fazer algumas avaliações profundas e necessárias. Então, assim, olha para o seu trabalho, olha o local onde você trabalha, a empresa, independente do seu ramo de atuação. Então, assim, olha para lá e tente perceber. As pessoas que mais se desenvolvem ou que de fato geram resultados para a empresa, não necessariamente são aquelas que mais trabalham, mas são aquelas que trabalham de forma correta naquilo que precisa ser feito. Tem uma historinha que eu acho muito legal, é uma história muito antiga, né? Tinha um problema num carro, num trator, e ninguém resolvia esse problema. Daí chamava um mecânico e arrumava e não dava certo, chamava outro mecânico, trabalhava e não dava certo, chamava outro, não dava certo, até que descobriram que tinha o seu Zé da chave inglesa. Aí chamaram o seu Zé da chave inglesa. Seu Zé da chave inglesa chegou, mandou dar a partida no trator, escutou o barulho, ele pegou a chave inglesa dele, entrou por debaixo do trator, bateu 2 vezes, deu uma apertada na porca e acabou o barulho e o problema. Perguntaram para o seu Zé, quanto é o trabalho, seu Zé? R$2.000. Mas R$2.000 para você apertar uma porca e bater aqui e resolver? Ele falou, não. Para bater na porca e apertar, foi R$100. 1.900 é pelo fato de saber qual porca apertar. É uma historinha bem mequetrefe, bem sem gracinha, mas ele retrata exatamente a ética da produção de resultado. Quando nós falamos aqui no canal sobre gestão espiritual, é a gestão da sua vida como um todo, com foco nos princípios imutáveis da espiritualidade, para você deixar de ser esse fiel, esse cristão mequetrefe, que a maioria das pessoas são. O que é um cristão mequetrefe? Deixa eu explicar. Um cristão mequetrefe é o cara que vive a vida inteirinha como se Deus não existisse e no final de semana vai para a igreja.
vai para o culto, vai para a missa, não pega na Bíblia, não faz uma oração, não faz uma meditação, é o profissional mequetrefe também. Então assim, porque aí eu comentei um pouquinho sobre os preconceitos que eu sofri lá anos atrás, quando eu tomei a decisão de ser cristão. Poucas pessoas que viveram comigo e que se desenvolveram comigo conseguiu manter alinhado os resultados profissionais e os resultados espirituais. Ou você foca em um ou foca em outro. E naquela época, ser cristão era sinônimo de ser atrasado, de não ter promoção, de ser burro, não pensar, não poder raciocinar. Era um preconceito daquela época e é ainda um preconceito nos dias de hoje. Não é verdade isso? Você pode ser alguém de alto padrão de desenvolvimento e resultado e ser um perfeito crente. Um cristão verdadeiro. Quando eu falo crente, não é protestante, é cristão, tá? Então, ser um cristão verdadeiro que gera resultados espirituais e que gera resultados profissionais. Então, como fazer isso? Essa é a pergunta que você deve estar se fazendo. Eu vou trazer para você 4 pontos importantíssimos que você precisa anotar. Não é escutar, não. É anotar para que você seja alguém que vai trabalhar menos e produzir mais. Daí, você tem 2 fatores que você pode tomar decisão e escolher. Você vai gastar menos tempo para fazer mais. Isso quer dizer que você vai ter mais tempo. Presta atenção que isso é uma armadilha. Você vai ter mais tempo. Não livre, mas tempo útil. Esse tempo útil você pode trabalhar mais, daí você gera uma renda maior. Este é o segredo para ganhar mais dinheiro. É fazer o que você faz em menos tempo para ter mais tempo para fazer mais. Só que você vai viver para trabalhar e ganhar dinheiro. Se essa for sua escolha, perfeito. Não é uma boa escolha. O outro caminho a ser seguido é fazer o que você faz com menos tempo e ter tempo útil para que você possa agora fazer as suas meditações, fazer as suas orações, dedicar esse tempo ao próximo, à sua família, que é o mais importante. Então está entendendo que o segredo do sucesso é conseguir administrar a sua vida para que você consiga ter tempo útil para fazer o que é necessário? Então vamos lá. 4 pontos que você deve observar. Primeiro, um dos maiores inimigos que nós temos em relação à geração de resultados é a falta de foco. Ponto. Então, se você é alguém que não tem foco, você está gastando tempo preciosíssimo da sua vida. O que é uma pessoa sem foco? Começa a fazer uma coisa, não termina, pega outra para fazer e não termina, pega outra para fazer e não termina, começa a trabalhar, já larga o trabalho para olhar o WhatsApp, começa a olhar o WhatsApp, já vai para o Instagram, sai do Instagram, vai para o Facebook, depois volta para o que estava fazendo. No final do dia, você gastou 3 horas em redes sociais, gastou 2 horas trabalhando e o restante tentando saber o que tinha que fazer. Isso é falta de foco. Focar é ter a visão estabelecida em um ponto único. Quando, por exemplo, na medicina, eles vão assim, nós temos que focar na infecção. É observar com todo o critério e energia aquela infecção que está causando aquela doença no indivíduo. Quando eles falam em termos de iluminação, olha, tem que trazer foco na imagem. É focalizar para que aquele ponto específico esteja sendo observado. Então, para as pessoas que não possuem foco, vão lutar inevitavelmente a vida inteira para conseguir produzir bons resultados e não conseguirão. Então este é o primeiro ponto. Anota. Falta de foco. Você precisa ter foco. Número 2. Senso de priorização. A maioria das pessoas, aí quando eu falo para você a maioria das pessoas, é porque eu sou especialista neste assunto. Anos de pesquisa, anos de trabalho e anos de observação. A maioria das pessoas tem dificuldade em priorizar. A maioria.
não sabe exatamente o que deve fazer primeiro, o que deve fazer em segundo plano, o que tem que deixar para lá, o que não pode. Então, assim, a grande dificuldade da maioria das pessoas e o que te gera a dificuldade de produzir resultados eficazes é a dificuldade que você tem em priorização. Daí eu já quero te dar uma dica. Para aqueles que têm problema de priorização, devem desenvolver o hábito e aprender a utilizar uma ferramenta que é espetacular. Matriz de priorização ou matriz de Eisenhower. Então, se você não sabe o que é isso, procura no meu canal, tanto no Instagram quanto no YouTube, que eu já falei algumas vezes sobre a matriz de Eisenhower. Eu vou trazer uma aula específica aqui futuramente sobre matriz de Eisenhower ou matriz de priorização. Ele te ajuda a entender o que é urgente, o que é importante, não urgente e não importante. Então, se não é importante e não é urgente, não faça, joga fora. Se é importante e não urgente, é o que você precisa fazer com calma, agendar, ter tempo. É urgente e é importante, tem que fazer agora. Daí, normalmente, o que é urgente é porque em algum momento foi importante e foi negligenciado. Isso deve ser observado. Então, assim, as pessoas que possuem problemas de priorização não conseguem obter resultados eficazes. Vai trabalhar demais, fazer um monte de coisa que não precisava fazer e os resultados serão pífios, serão pequenos, serão desprezíveis. Aí o que acontece? O cidadão não consegue crescer na carreira, o cidadão não consegue crescer na espiritualidade, o cara não consegue aprender da Bíblia, o cara não consegue estudar um livro de teologia, o cara não consegue crescer no trabalho, ele não recebe promoção, o salário não aumenta e ele fica o resto da vida no mesmo lugar. Você está se identificando? Não? Aí você começa a chorar, eu não consigo promoção no trabalho, meu chefe não reconhece meu trabalho. Mas você produz a metade do que as pessoas eficazes produzem, gastando o dobro do tempo. Você, além de gastar o dobro do tempo, ainda faz a metade do que os eficazes fazem. Você está entendendo que é importante você mudar os seus hábitos para que você consiga, de fato, ser alguém que produz resultado, que trabalhe menos, mas que trabalhe no que é certo, no que é correto. Então, já foram 2 dicas. Terceira dica. Você precisa, inevitavelmente, ter metas estabelecidas. Quando eu digo para você sobre metas estabelecidas, é metas de curto, de médio e de longo prazo. Porque se você não estabelece uma meta, você não consegue focar naquilo que precisa ser feito. Se você não estabelece a meta de curto, médio e longo prazo para as coisas que você precisa realizar, vai ficar girando o tempo inteiro no mesmo lugar e não vai conseguir obter os resultados necessários. Vou te dar um exemplo prático. Quando você vai viajar, você precisa fazer um plano de viagem, não é? Você fala assim, eu preciso fazer uma viagem daqui para Campo Grande. Essa viagem de Campo Grande eu vou fazer no dia tal, né? Vamos colocar aqui uma data específica. Dia 5 de julho de 2022 eu vou fazer uma viagem para Campo Grande, saindo da minha cidade. A minha viagem vai começar às 8 horas da manhã. Eu vou fazer o abastecimento logo na saída da minha cidade. Vou fazer um reabastecimento a 150 quilômetros, vou parar para fazer um lanche. Esse lanche eu vou gastar 5 minutos, eu vou fazer a minha viagem numa velocidade média de 100 km por hora, vou chegar em Campo Grande aproximadamente a 1h30 da tarde. Você fez todo um plano, esta é a sua meta, de sair da sua cidade e chegar a Campo Grande. Então, quando você estabelece a meta, você vai ter os KPIs, que são os pontos de avaliações de todo planejado. Então, assim, um KPI, por exemplo, é saber se aos 150 quilômetros de viagem, de fato, eu parei para fazer o lanche. Porque se eu parei antes,
é porque a fome apertou. Para a próxima viagem, eu preciso estabelecer, de fato, um planejamento melhor. Então, veja, entenda que se você não tem uma meta, um plano estabelecido, você não sabe nem se de fato o que você está fazendo se está correto. Se eu estabeleci uma meta e eu estou fazendo qualquer outra coisa que não alimente esta meta, eu estou perdendo tempo. Porque se eu estabeleci a meta para ir para Campo Grande, mas eu peguei em direção a Cuiabá, eu estou viajando, vou gastar tempo e não vou chegar no objetivo estabelecido. Um autor muito conhecido, ele chegou a afirmar que se você gasta muita energia para fazer o que não precisava ser feito, é a mesma coisa de colocar uma escada numa parede, subir a escada inteira e descobrir no final da escada que você colocou a escada na parede errada. Então é por isso que as pessoas trabalham, não conseguem produzir resultados eficazes. O Jesus colocou aqui, existem muitas pessoas que ficam só por conta de oração e ficam esperando. Jesus, eu gostaria profundamente de discordar de você, mas quem sou eu para discordar de Jesus, né? De fato, quando eu tomei a decisão de ser um cristão legítimo, autêntico, e a minha idade ali girava em torno de 17 para 18 anos, a primeira decisão que eu tomei foi, aliás, eu tomei várias decisões, né? Uma delas foi, olha, eu não quero ser um crente calça frouxa. Crente calça frouxa lá no norte de Minas, um cristão calça frouxa. Um cristão calça frouxa lá no norte de Minas é aquele cristão que não conhece a Bíblia, que não sabe nada de Deus, que não participa das ações, né, dentro do círculo religioso. Eu falei assim, não, eu vou estudar. Naquele ano eu li a Bíblia inteira em um ano. A Bíblia inteira. E para mim estava pouco, eu queria estudar. Então assim, eu tomei outra decisão. Eu falei assim, eu quero ser alguém que tem uma família linda. Só que ter família custa dinheiro. Né? Casar custa dinheiro, ter esposa custa dinheiro, ter filhos custa dinheiro. Aí eu falei, não, eu tenho que ganhar dinheiro. Para eu ganhar dinheiro, eu posso ter duas decisões. Ou eu fico orando, esperando cair do céu, e vou viver a vida inteira orando, ou eu vou estudar e desenvolver-me na área que eu gostaria de trabalhar, que era na área de elétrica, né? Então eu fui eletricista, depois técnico eletrotécnico, técnico eletricista, depois eu fiz engenharia, depois eu fiz pós-graduação. Então assim, eu tenho uma caminhada de estudo. Agora, se eu tivesse ficado aos 18 anos orando, eu estaria orando até hoje, com a vida profissional desengajada, com reflexos espirituais profundos e uma família com dificuldade. Então assim, não adianta você achar que Deus vai jogar do céu. Não. Deus não fará aquilo que você precisa fazer. Deus não vai te dar a promoção ou salário que você não merece ter. Até porque isso vai contra o caráter imutável de Deus. Porque tem um cara que, de repente, não tem uma vida espiritual, não acredita na espiritualidade, não acredita em Deus, não acredita em nada do que é importante, biblicamente falando, só que estuda, é engajado, paga o preço, acorda de madrugada, estuda o dia inteiro, faz curso à noite. Aí o bonito, só porque está fazendo a oração, vai receber promoção e o trabalho. Não, isso vai contra o caráter moral de Deus. Então assim, a sua religião e espiritualidade não tem nada a ver com o seu engajamento profissional. E nem nenhum fator da sua vida. É óbvio que quando você é alguém que busca a Deus, que é um cristão de verdade, que tem engajamento com os princípios imutáveis, a sua vida vai ser melhor em todos os aspectos. O seu chefe vai te promover não porque você é um cristão, mas é porque você, sendo cristão, é um ótimo profissional. Existem cristãos que dão um nó cego o dia inteiro no trabalho. Você acha que esse é um cristão de verdade? Gente, se você está se identificando, desculpe, tá? Eu estou falando é para você mesmo.
Alguém disse aqui, ó, no caso, o ato da oração existe para estabelecer uma conexão com a divindade, não para barganhar. Receba. O grande problema, eu não vou arriscar em falar em percentuais, tá? Mas assim, é um percentual maior, inclusive, dos cristãos de hoje, acha que Deus é um grande cartão de crédito, que você passa lá e Deus tem que te dar. Diga, né, profetiza, exija, como se Deus fosse o seu cartão de crédito. O cara não estuda, não pensa, não faz um inglês, não faz uma pós-graduação, não faz um curso superior e quer ter salário de gestão. Não, você vai ter salário de executor. E que não tem problema, tá, gente? Não tem problema. Desde que para isso você esteja satisfeito onde você está. Porque se você quer crescer financeiramente na profissão, se você quer ter engajamento, ter tranquilidade, inclusive o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Quando ele está combatendo ali os preguiçosos da igreja de Corinto, e eu quero falar para você que de repente é preguiçoso e está me ouvindo, né? Ele fala assim, ó, aquele que não trabalha não coma, quem roubava não roube mais, ao contrário, trabalhe para que tendo o que sustentar, ajude aqueles que não têm. Então é necessário você, inclusive como cristão, ter um bom salário. Não é uma prerrogativa de cristão. É um objetivo de ter um bom salário para ter com que ajudar e socorrer os necessitados. Ser cristão não é porta aberta para ganhar dinheiro, porque Deus não está preocupado com as suas finanças. Deus está preocupado com a sua alma. Quem tem que preocupar com a sua finança é você. Tá entendendo? Vamos lá? Então estabeleça metas. Se você não tem metas estabelecidas, você está perdido no tempo e espaço. Vai morrer de trabalhar e não vai conseguir gerar resultados satisfatórios. Quarto item de extrema importância. Então eu já falei, ó, tem que ter foco, tem que ter senso de prioridade. Então assim, para ter foco, dica, desliga o maldito do celular quando você estiver trabalhando. Estabeleça momentos para você olhar o celular. Faça pausas, né? Porque eu também não vou ser hipócrita de dizer que você vai ficar o dia inteiro sem olhar o celular. Não dá. Mas estabeleça momentos para que você olhe a rede social, dá uma olhada no WhatsApp, dá uma olhada no Instagram. Tem uma metodologia chamada Pomodoro. Eu falo lá no nosso canal também. Pomodoro é uma metodologia que você põe um reloginho para rodar. Tem até no Windows. Se você quiser abrir no Windows, você consegue abrir ele no Windows. Você põe ali 15 minutos, trabalha 15 minutos, para 5. Aí dá uma descansada. Corre no banheiro, toma uma água, toma um café, dá uma olhada no WhatsApp. 5 minutos. Mais 15 minutos, trabalhando, fechado, para 5 minutos. Dá uma respirada, faz um alongamento, toma água, vai no banheiro, dá uma olhada. Trabalha mais 15. Depois de 5 etapas de 15, faça uma pausa maior de 25 minutos. Isso não somente te traz um alívio, mas melhora o seu foco. Então assim, ó, digita no Google Pomodoro. Se quiser tirar dúvidas, me mande aqui no chat ou no privado, que eu vou te dar dicas, né, sobre como trabalhar no Pomodoro. Então, foco. Segundo, senso de priorização. Você precisa saber o que é importante para fazer o que é importante. Tem uma frase que eu carrego a vida inteira. Eu aprendi com o Richard Steven Covey. Primeiro, o mais importante. Então, dentro da nossa metodologia mosaico, quem já fez o nosso curso sabe como é, dentro da metodologia mosaico, um dos pilares é faça o que gera resultado. Não adianta você gastar tempo com o que não gera resultado, tá bom? Terceiro, estabeleça metas. Estabeleça metas. Então, qual é a sua meta para 2022? Já está meio tarde para você ter estabelecido meta, mas se não estabeleceu até agora, ainda há tempo. Tem 6 meses para você patinar e acelerar. Estabeleça a meta. Não, esse ano eu quero iniciar e conseguir atingir o nível iniciante do inglês. Então comece logo o inglês. Não, eu quero aumentar o meu salário. Como é que você vai aumentar o seu salário? Ou você muda de emprego, ou você consegue uma promoção. Então, o que é mais fácil para você? Não, o emprego e a empresa que eu estou é melhor. Eu não quero sair. Então, trabalhe para ser promovido. Se você é técnico 1, trabalhe para 2. Se é 2, trabalhe para 3. Se é 3, para chefe de equipe. Então, assim, ó, descubra qual é o princípio para ser promovido
e trabalhe para que esses princípios sejam estabelecidos e obtenha esses resultados. Então é o terceiro ponto, estabeleça a meta. Quarto, preste atenção, grave o que eu vou te falar, escreva, faça igual eu, ó. Tenha uma agendinha aqui, uma caneta sempre à mão. Anote isso aí. Tenha uma metodologia de gestão. Gente, talvez você pense assim, ó, não, metodologia de gestão é só para quem trabalha em grandes empresas. Não! Para você que trabalha numa pequena empresa, para você que é um trabalhador autônomo, para você que quer crescer na vida espiritual, você precisa ter uma metodologia de gestão. O grande problema é que o cristão acha o seguinte, pelo fato dele ser cristão, Deus vai trazer tudo de mão beijada. Ele acorda bagunçado, aliás, ele vai dormir à noite bagunçado e acorda no dia de manhã extremamente produtivo e organizado, porque Deus, por um passe de mágica, te fez ficar altamente organizado. Não, gente. Não. Você precisa estabelecer critérios para gerir a sua vida. Alguém perguntou aqui, você diria que ser cristão é um dos papéis das quais desenvolvemos na vida? Essa pergunta é extremamente profunda. Deixa eu te dizer o que eu creio. Ser cristão é o ponto inicial para desenvolver todos os papéis da sua vida. Todos. Quer que eu te dê um exemplo? Você que é cristão já obrigatoriamente tem que ter lido, ouvido e conhecido sobre Moisés. Senão você é um cristão mequetrefe. E assim, ó, gente, pelo amor de Deus, não pode ser um cristão mequetrefe. Então assim, ó, Moisés foi o cara que conversou com Deus e libertou o povo de Israel do Egito. Será que ele tinha comunhão com Deus? O cara conversava com Deus. Profunda comunhão com Deus. Mas era um cara altamente sem senso de priorização. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo que ele ficava o dia inteiro legislando entre o povo. Ele cansava o povo e destruía a família. Até que um dia o seu sogro, chamado Jetro, chamou Moisés e deu um esbregue nele. Pensa o sogro dando esbregue no genro. Falou assim, meu filho, você está ficando louco? Você está doido? Você está sobrecarregando você e esse povo, e vai destruir a sua família, inclusive você é casado com minha filha. Se destruir minha filha, você vai ter um problema sério comigo. Aí o que Jetro falou para Moisés? Deu para ele princípios de organização e gestão de pessoas. Ele falou assim, ó, separa o povo, estabeleça líderes de 100, então separe todo o povo em grupos de 100, e para cada 100 coloca um líder. Depois separa em grupos de 10. Para cada 10 grupos de 100, coloca um líder. E depois separa um grupo de 5. Para cada 5 grupos de 10 de 100, faz as contas o quanto de gente que dá. Estabeleça um líder. E você vai legislar os líderes, para que os líderes legislem para o povo. Por que eu estou te contando essa história real, bíblica, lá em Êxodo? Para te mostrar que o fato de ser cristão ou de ter comunhão com Deus não te dará a condição de ser alguém altamente produtivo, ou de ser alguém altamente organizado, ou de ser alguém que obtém resultados eficazes. Você precisa estudar, você precisa entender, você precisa se desenvolver. Não adianta orar. Vai orar a vida inteira e não vai sair do lugar. A oração é para estabelecer a sua comunhão com Deus e para que você consiga receber de Deus uma visão clara daquilo que você precisa mudar. A mudança você tem que fazer. Então tem uma metodologia de gestão. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas ser cristão é o ponto nevrálgico, inicial, é a espinha dorsal para você desenvolver todos os papéis da sua vida. Você está entendendo que eu acabei de te dar um exemplo de alguém que tinha comunhão com Deus, mas precisava aprender sobre gestão de pessoas? Moisés teve que fazer um curso de gestão de pessoas com Jetro. Alexandra colocou aqui, ó, Moisés libertou o povo e andou perdido no deserto por 40 anos. Imagina se ele tivesse comunhão com Deus. Alexandra, ele ficou perdido, mas
por uma obrigatoriedade do que Deus mandou ele fazer, né? Deus é que conduziu o povo ali durante 40 anos para poder ensinar um monte de coisa para aquela turma. Mas Moisés era um cara extremamente inteligente e ele sabia de toda a cultura do Egito, mas ele não tinha alguns princípios de gestão e liderança de pessoas. Tá vendo, pessoal? Não adianta ser Moisés. Tem que estudar, tem que aprender e saber que você tem limitações. Então assim, ó, para a gente andar e encerrar, porque já está chegando no final da nossa live de hoje. Para você que não tem ideia de ferramentas, de metodologia de gestão, eu vou te dar aqui uma metodologia rápida, básica, que eu estou cansado de ministrar no meu curso, que eu estou cansado de ensinar para aqueles que trabalham comigo. Eu estou cansado de ensinar para as pessoas que pedem dica de gestão. São 5 pontos básicos que você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Seja para conduzir a igreja, se o cara for padre, se o cara for pastor, se for diácono, né, se for um presbítero, ele pode usar esses 5 pontos para gerenciar as suas atividades na igreja. Se você for gestor de empresa, você pode usar esses 5 passos para gerir as suas demandas na empresa. Se você for gerente de usina, igual eu sou, você pode usar essa metodologia para gerir a usina que você toma conta. Para qualquer área na sua vida, você pode usar esses 5 pontos, que é uma metodologia de gestão básica, simples. É claro, gente, que eu estou ensinando 5 pontos aqui de forma rápida. Teríamos que ter horas aqui para eu ensinar detalhadamente. Mas eu quero te dar uma dica rápida. De repente nunca mais você vai me ver, mas eu quero mudar a sua vida a partir desses 5 pontos. Primeiro, para tudo que você precisa gerenciar na sua vida, seja a demanda que for, o peso que for, planeje. Então assim, ó, são 2 P's, 2 F's e 1 R. 2P mais 2F mais E. Ó. Planejar. Planeje. Quando você achar que terminou o planejamento, confira de novo. Planeje mais um pouco. Quando você tiver certeza que planejou, aí sim, você planeja mais uma vez e está pronto. Planeja. Planeja tudo o que você precisa. Programe. Não adianta planejar, você precisa programar. Eu vou planejar minha viagem para Campo Grande. Programei tudo. Só que agora eu tenho que programar de fato. É botar na agenda, é avisar quem precisa ser avisado, é pegar os horários que eu preciso pegar, é estabelecer qual combustível que eu vou pôr, se é gasolina, se é álcool colocar, tá entendendo? Planejou, programou, agora eu vou fazer minha viagem, eu foco. Gente, eu vou para Campo Grande, vou parar em Coxim, eu vou fazer um lanche na loja de conveniência da Petrobras. Então assim, ó, eu vou focar, eu vou fazer o que eu programei e fazer. Então eu foquei, vou fazer. Então assim, ó, planeja, programe, foque e faça. Ao fazer, você vai descobrir que alguma coisa da execução não ficou legal. Porque de repente você não programou legal. Se você não programou legal é porque em algum momento do planejamento falhou. O que você vai fazer agora no último passo? Revisar. Revise a execução, revise o foco, revise a programação e revise o planejamento. Para quê? Para a próxima vez que você for fazer a viagem, você vai fazer bem melhor do que a primeira vez. É um ciclo comum. Muitas pessoas chamam esse ciclo muito parecido nas indústrias, que é o ciclo PDCA. É a melhoria contínua do seu processo como um todo. Tá entendendo, pessoal? Ficou claro para vocês? Tem alguma dúvida? Alexandra, eu achei interessante o seu posicionamento sobre Moisés. Coitado de Moisés. Moisés sofreu demais, gente, para conduzir aquele povo. Pensa se o cara devia ser sábio ou não para conduzir aquele tanto de gente, né? Aquele tanto de maluco pelo deserto. Pessoal, vocês estão entendendo? Então, assim, ó, o que você de fato precisa mudar em termos de hábitos e caráter para você ser alguém que trabalha e gera muito resultado com o seu trabalho. Não é só gastar tempo, mas é de fato gerar resultado. Você precisa de foco, você precisa de senso de priorização, metas estabelecidas e uma metodologia
de gestão. O que tudo isso tem a ver com a sua vida espiritual? Gente, tudo a ver. Nós não podemos desvincular os nossos papéis. Você não tem várias vidas, você tem uma única vida, composta de vários papéis. Eu vejo que a nossa vida é como um mosaico. Eu já falei isso e vou repetir. O que é um mosaico? É uma cena, é um quadro construído de vários retratos, de vários recortes, de várias pedrinhas coladas por um cimento. Esse cimento é a espiritualidade. Então, quando eu me proponho a falar para você sobre gestão espiritual, eu estou falando sobre gerir a vida como um todo, a partir de princípios imutáveis da espiritualidade, que vão refletir em todas as áreas da sua vida, também na área profissional. Você vai ser alguém que vai trabalhar e vai gerar resultado no seu trabalho, na sua igreja, na sua família, na sua sociedade, para você mesmo. Então, a live de hoje está terminando. Foi muito bom ter esse tempo de qualidade com vocês. Quero te convidar a seguir o nosso canal no Instagram, no YouTube, no Facebook, Gestão Espiritual, tá bom? Nós temos encontros marcados toda terça-feira, YouTube e Instagram, às 20 horas, horário de Brasília. Toda quinta-feira, Facebook, YouTube. E a gente sempre está trazendo um tema conectado com a nossa missão, que é gestão espiritual. Porque eu quero, eu posso e tenho te ensinado a gerar resultados eficazes sem abrir mão ou perder a conexão com a sua espiritualidade. Porque nós somos cidadãos completos, com vários papéis colados pela espiritualidade, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e até mais.